vídeo de hoje mostrar a hipocrisia da imprensa e como ela mudou de opinião depois que o Bolsonaro virou presidente e depois que o Bolsonaro passou a defender a questão, a bandeira do voto impresso. Eu vou mostrar algumas reportagens de jornais impressos de 2013 a 2018 e algumas reportagens de telejornais, onde naquela época, nesse período, os especialistas que eles selecionavam indicavam para a importância do voto impresso, inclusive citando que o Brasil era o único país em grandes democracias que tinha um sistema de voto de urna eletrônica sem o voto impresso. Começando, eu quero mostrar primeiro os telejornais e depois eu pego aqui alguns recortes da mídia impressa, tá nesse período de 13 a 18. Uma pesquisa rápida no Google, vocês também chegam a essas informações e não faltam exemplos para citar. Começando por um que eu até postei aqui nas minhas redes sociais, da Amanda Klein, reportando o seguinte, vejam só, Amanda Klein que hoje histericamente é contra, né? Vamos ver o que ela falava. O fabricante de urnas eletrônicas dos Estados Unidos anunciou que mudou de opinião sobre a segurança eleitoral. Agora, a empresa pede que o governo torne obrigatório que todas as máquinas emitam um comprovante de voto em papel. Veja na reportagem de Luciana Camargo. A Election Systems and Software disse que não venderá mais equipamentos que não emitam o voto em papel. Até então, a empresa era defensora das urnas eletrônicas sem registro físico, como as do Brasil. Em um comunicado, o presidente da companhia, Tom Burt, disse que os comprovantes de papel evitam erros e adulterações por hackers. Mais de 560 mil urnas eletrônicas são utilizadas nas eleições americanas. Mas, atualmente, pelo menos 12 estados usam máquinas que não emitem voto em papel. Com a aproximação das eleições presidenciais de 2020, especialistas se dizem preocupados. Numa recente apresentação, o professor de ciência da computação da Universidade de Michigan, J. Alex Halderman, mostrou como é fácil alterar o resultado de uma eleição. Numa urna eletrônica que não emite separadamente cada voto em papel, 3 voluntários votaram em um único candidato. Mas na hora de imprimir o relatório final com o resultado, o opositor ganhou por 2 votos. Olha isso. Isso aconteceu porque antes da votação, o cartão de memória da máquina havia sido infectado com um software de roubo de votos. Desde o início da investigação sobre a interferência russa na campanha presidencial de 2016, os investimentos em segurança cibernética eleitoral foram intensificados. Recentemente, o Congresso destinou o equivalente a R$ 1,5 bilhão aos estados americanos para melhorar a tecnologia de votação. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Tá, então, aqui no tem mais Brasil, o TSE precisa implantar essa cópia em papel. A todo momento a gente vê computadores tidos como os mais seguros do mundo são invadidos por hackers. Exato, esse é o ponto. Agora, isso aqui é da Rede TV, né? A Amanda Klein noticiando, sendo que ela é totalmente contra hoje. Assim, é inexplicável você ser contra um modelo que aumenta a transparência numa democracia, né? Sem querer entrar no mérito da questão se a pessoa acha ou não que a urna é inviolável. Simplesmente é irrefutável a tese de que aumenta a transparência, certo? Então, como ser contra? Não falam que a democracia custa caro, que requer investimento? Pois é, né? Então fala-se aí de investimento de 2 bilhões, da ordem de 2 bilhões, né? E eu li em algum lugar que o orçamento do TSE é de 8 ou 9 bilhões, uma coisa assim. E outra, só da roubalheira que se recuperou da Petrobras, que foram 4 bilhões, isso aqui é nada para garantir a transparência de uma democracia, isso aqui é nada. Vou pegar aqui um outro exemplo agora também, que é de lascar, que é da Globo News, falando a mesmíssima coisa. Deixa eu botar aqui no mal. Muito bacana, hackers de fato agindo para o bem. Isso aqui foi evento de hackers nos Estados Unidos. E é também o que a gente vê no maior congresso de hackers que acontece em Las Vegas, certo? Exatamente. E onde as urnas eletrônicas foram monitoradas e o que se viu é que o sinal amarelo está aceso. Nenhuma urna eletrônica deixa de ser vulnerável, é isso? É isso, Cecília. O que acontece? Foi realizada há alguns dias a maior conferência de hackers do planeta, que se chama DEF CON. É uma conferência que acontece em Las Vegas e reúne não só hackers, mas agentes do governo, advogados, jornalistas, que estão lá para pensar na questão da segurança dos sistemas eletrônicos. E a novidade da DEF CON desse ano, que acontece desde 1993, é que eles fizeram uma coisa que eles nunca tinham feito. Eles foram testar a segurança das urnas digitais. Pegaram lá vários modelos, os hackers ficaram testando a segurança daqueles aparelhos,
E todos, invariavelmente, todos foram hackeados em menos de 2 horas. Então, pessoal, todas as urnas eletrônicas foram hackeadas em menos de 2 horas. E detalhe, o Brasil ainda está com a urna de primeira geração. É uma vergonha. E só o TSE defende com unhas e dentes que só as urnas eletrônicas do Brasil são maravilhosas, são invioláveis, sabe? São perfeitas. Mesmo sendo da Idade da Pedra, de 96, né? Uma coisa assim muito, muito inexplicável. Eu quero mostrar aqui um trecho do Vila, que é uma coisa que mostra como o ódio ao Bolsonaro cega as pessoas. O Vila, para atacar o voto impresso que é defendido pelo Bolsonaro, ele fala que nem o voto impresso garantiu que não houvesse fraude nas eleições dos Estados Unidos. Só que detalhe, bom, primeiro, ele admitiu finalmente que houve fraude nas eleições norte-americanas, né, que o Trump foi roubado. Segundo, não foi o voto impresso que permitiu a fraude, sim os votos por correios, que não precisava de identificação e onde até mortos votaram. Mas vou mostrar esse texto só para você ver como o ódio cega as pessoas. Eu estava vendo o ministro Barroso hoje dizendo corretamente que o voto impresso tem lá nos Estados Unidos. E isso resolveu algum problema em relação à questão da fraude? Claro que não. Então, vários países adotam a urna muita hipocrisia, muita cara de pau. O Brasil. Então, você querer transformar a urna eletrônica na razão da sua derrota eleitoral é criar um clima de 6 de janeiro, como nos Estados Unidos, na invasão do Capitólio, para outubro do ano que vem. É isso que ele está querendo criar. Assim, você acha que o Vila não sabe que isso aqui não é verdade? É óbvio que o voto impresso, nesse caso, não impediria nenhuma fraude, porque foram, assim, um caminhão de votos por Correios. Votos que não precisavam de identificação, mortos votando. Então, ele sabe disso, mas é só porque o Bolsonaro está defendendo, então o ódio cega tanto a mídia, jornalistas, esses analistas, que eles mudam de opinião sem nenhum constrangimento. Agora eu quero mostrar com vocês alguns recortes, algumas matérias que eu peguei entre 2013 e 2018, numa pesquisa rápida do Google. Eu vou até compartilhar minha tela aqui do computador, que vai ficar mais fácil para vocês verem. Vou fazer um teste aqui. Ah, beleza. Então aqui vocês já estão vendo aqui minha tela. Então, pessoal, rapidamente, tá? Essa aqui é uma matéria do G1 de 2013. Por que o voto impresso da urna eletrônica é importante? E aí vocês já percebam, né? Deixa eu arrumar aqui. Acho que tá. E aí percebam, né, pessoal? Dá a impressão que a imprensa troca os especialistas conforme conveniência. Porque é muito fácil você pegar um especialista que defende o voto impresso e um que detona o voto impresso. Nesse período, eles ouviam com certa frequência especialistas que falavam da importância do voto impresso, né? Então, pegando aqui um trecho da matéria... Dito isso, qual a necessidade de imprimir o voto? O voto impresso não é como o cupom fiscal que levamos para casa após uma compra no mercado. O voto impresso fica na sessão eleitoral e é depositado em uma urna, da mesma forma que ocorria quando o voto era feito totalmente em papel, devendo ter as mesmas regras garantindo o sigilo. Tá? E hoje, o que boa parte da imprensa fala... Deixa eu só arrumar aqui que está errado aqui, pessoal. E hoje, o que boa parte da imprensa fala que... esse projeto do voto impresso quebraria essa questão do sigilo, então, portanto, seria inconstitucional. Isso é uma mentira, e eles sabem disso, porque o cidadão não sai com o voto na mão. E outra, ele faz o voto, o sistema imprime, ele nem tem acesso ao papel, ele só vê se o papel imprimiu corretamente, na sequência ele é depositado numa urna com todos os outros votos, e sem nenhuma identificação do eleitor. Então essa conversa de que é inconstitucional, porque quebraria o sigilo, o próprio Vila fala que isso aí seria boa para as milícias, né, que começariam a constranger as pessoas que dependem desse, é tudo conversa, isso é conversa para boi dormir, e isso é mentira. Bom, eu nem vou ler toda a matéria, mas aqui só para vocês verem, então, eles defendendo a questão do voto impresso. Aqui também peguei uma matéria do próprio site da Câmara dos Deputados, de 2018. Peritos criminais defendem voto impresso para garantir segurança das eleições. Estabelecida em 2015 pela mini-reforma eleitoral, a impressão de votos foi derrubada liminarmente pelo STF. É uma coisa incrível, né? O Congresso, que foi eleito para legislar, determinou que teria o voto impresso, o STF vai lá e, de maneira liminar, derruba o que o Congresso legislou. É uma coisa impressionante, mas aqui para vocês verem, né? O próprio site da Câmara fala isso, que os peritos criminais defendem o voto impresso.
Outra matéria aqui da revista Exame, de 2013, especialistas defendem voto impresso. E de novo, né? Nessa época, para eles era interessante pegar especialistas que defendiam essa tese. Por quê? Porque não era o Bolsonaro. Não era o Bolsonaro defendendo essa pauta. Então percebam como a coisa é descarada. A desfaçatez é assim, indisfarçável. Não à toa que a cada ano que passa a imprensa cai ainda mais em descrédito pela população. Por quê? Porque faz muito por merecer. É muito militante, é muito ideologizada, pouco profissional, não se preocupa com os fatos, mas sim com narrativas, com perspectivas ideológicas. Então isso não dá para ser imprensa. E o povo percebe isso. Uma matéria do Estadão também, de 2015. Veja como funciona a urna eletrônica no Brasil e em outros países. E o legal dessa reportagem é o seguinte, ó, o Brasil foi pioneiro no uso da tecnologia. Modelos em outras democracias usam voto impresso associado ao equipamento. O Brasil continua na primeira geração, que é sem o voto impresso. Isso é inacreditável. Tem aqui um trecho que fala, ó, a adoção do registro impresso do voto eletrônico já é praxe em outros países. Embora o Brasil tenha sido pioneiro no uso de urna eletrônica, adotada pela primeira vez em 96, o TSE sempre usou o mesmo tipo de equipamento, que é o chamado da primeira geração. Ou seja, já tem 25 anos e o Brasil não atualizou os equipamentos. É a primeira geração ainda. Enquanto outras democracias têm voto auditável, o Brasil não tem e o TSE acha que isso é maravilhoso, que não precisa evoluir. Para que transparência? Pensa o STF, pensa o Barroso, né? Que absurdo transparência. Quando não era o Bolsonaro, quando não tinha o Bolsonaro, aceitavam falar em transparência. Agora eles têm asco, eles têm até um certo nojo, eu fico com a impressão. Pessoal, é isso. Enfim, procurem no Google voto impresso, coloquem entre aspas voto impresso. Até vou dar uma dica para vocês. Ó. Entrem no site do Google, porque dessa maneira você consegue pegar várias incoerências da imprensa do passado. Então, por exemplo, né, nesse caso, você joga aqui voto impresso em aspas duplas, e aí beleza, você vem em ferramentas. E aí você clica aqui nessa opção que está escrito qualquer data, põe assim, intervalo personalizado. Aí você joga, por exemplo, 2013 a 2018. E dessa maneira você consegue pegar o que a imprensa pensava antes de aparecer o Bolsonaro, que passou a ser um odiador preferido dessa imprensa, que muda de opinião por causa do seu ódio. Que aí você consegue pegar toda a incongruência da nossa queridíssima imprensa super profissional, super amarrada aos fatos e com convicção grande nas suas ideias, não é isso, pessoal? Bom, compartilhem o vídeo, vamos disseminar, escancarar a hipocrisia. A imprensa também, sim, sempre entrevistou gente, especialistas que defendiam o voto impresso. Agora, como eles querem derrubar o Bolsonaro e nem que para isso tenham que colocar um ex-ladrão, eles mudaram de opinião subitamente. Então, vamos compartilhem, vamos refrescar a mente dos brasileiros. É isso, pessoal. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.